Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Clinicando e Raciocinando. Hoje a nossa live é sobre alterações laboratoriais que você precisa saber na doença pancreática, né? Quando a gente fala de doença pancreática, né, pessoal, evidentemente que nós estamos falando de pancreatite, né? Existem poucas enfermidades pancreáticas relevantes nos cães e nos gatos, né? Sem sombra de dúvida, a pancreatite é a grande vedete, a mais importante, seguida pela insuficiência pancreática exócrina e muito mais raramente, e um tanto quanto desestimulante, é a neoplasia pancreática, né? Porque poucas opções a gente tem de abordagem, de terapêutica, de melhorar a sobrevida desses pacientes. Bacana? Então, nosso papo aqui hoje é fundamentalmente sobre avaliação complementar, avaliação laboratorial na pancreatite canina e felina. Beleza? Mas, antes de mais nada, é sempre bom a gente dar um review aqui na pancreatite, né? O que é, o que ela causa, exatamente do que você está falando, professor. Então, a pancreatite é um processo asséptico, olha que dica importante, hein? Um processo asséptico, né? Caracterizado por uma liberação de enzimas pancreáticas fora do lugar onde elas deveriam ser liberadas. Como assim, professor? Não estou entendendo nada. Como é que deveria funcionar, pessoal? As enzimas pancreáticas estão na forma de eximogênios, né? São estruturas inativas, enzimas inativas, que vão ser ativadas lá no intestino delgado. Lá elas são convertidas à sua forma ativa e lá vão ter a ação apropriada como deveria ser. Por motivos que normalmente nós não conhecemos, não entendemos, não sabemos, essas enzimas são ativadas dentro do tecido pancreático. E aí, realmente, este é um evento absolutamente desastroso, porque leva a uma necrose pancreatocelular bastante significativa, com um processo inflamatório, liberação de citocinas, né? Então, amplificação do processo inflamatório, e o processo inflamatório não se restringe ao pâncreas. Essas citocinas, esses mediadores inflamatórios liberados, eles podem, muitas vezes, levam a uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica, que agrava ainda mais o quadro do paciente, podendo gerar, por exemplo, uma injúria renal aguda. Tá? Então, é um quadro bastante grave, né, a inflamação pancreática, e, fundamentalmente, ela ocorre justamente por ação desses imogênios que são ativados dentro do tecido pancreático, quando, na verdade, deveriam ser ativados dentro da luz do adenal. Por exemplo, o tripsinogênio ser ativado em tripsina. Tá? Então, isso ocorre de maneira anômala, o que leva ao quadro da pancreatite. E do ponto de vista clínico, né, quando é que eu suspeito de pancreatite? A pancreatite é uma enfermidade que denota sinais clínicos vagos, inespecíficos, que se confundem com outras doenças, né? Há umas 2 semanas atrás, a gente teve a oportunidade de discutir na mentoria ao vivo o caso de um paciente felino de meia idade, inclusive a tutora era estudante de medicina veterinária, que apresentava sinais vagos, né? Um tanto quanto confusos, inespecíficos, e que, por fim, acabamos chegando ao diagnóstico definitivo de pancreatite. Ele parou de comer, teve um ou outro episódio de vômito, ficava mais apático, então aquela coisa meio no ar, né? Difícil da gente dar um direcionamento, porque não tem um aspecto clínico que seja assim muito evidente, muito relevante. Por exemplo, ontem a gente conversou sobre efusões, né? Quando você tem efusão, é um aspecto direcionador. Vocês vão ver que até eventualmente pode ocorrer efusão na pancreatite. É um aspecto muito direcionador. Os outros sintomas que a gente observa são bastante vagos. Muito bem. E o que são esses sintomas vagos? Em geral, apatia, hiporexia ou anorexia. Pode haver dor abdominal na região epigástrica, que é essa região mais cranial da cavidade abdominal, embora em 50% dos casos a gente não consiga determinar que o animal está com dor do ponto de vista de exame físico. Nos gatos, provavelmente, essa porcentagem é ainda menor, é difícil demonstrar que o gato está com uma algia abdominal relevante, tá? Não é que ele não sinta dor, tá, pessoal? A analgesia é sempre muito bem-vinda, faz parte do protocolo de tratamento, mas é que a gente não consegue, muitas vezes, clinicamente evidenciar essa dor, tá, no exame físico do paciente. Então, ele apresenta dor, vômito, né? Vômito é um dos sinais que talvez seja mais, assim, relevantes, que chamam a atenção.
entra no diagnóstico diferencial de tantas outras enfermidades que causam vômito agudo, mas a gente tem que considerar sempre a pancreatite, principalmente vômitos agudos, sem uma causa cirúrgica evidenciada, sem um processo obstrutivo, a gente tem que considerar sempre a possibilidade de pancreatite. E como que eu posso, com os exames laboratoriais, aumentar o meu nível de suspeição? O que vai aparecer nos exames laboratoriais que me ajuda no diagnóstico da pancreatite? Então, bora lá conversar justamente sobre esta avaliação laboratorial. Então, vamos pelo começo, né? Vamos falar inicialmente pelo hemograma. Eritrograma, o que pode acontecer? Pessoal, a gente pode ter de tudo no eritrograma. Numa fase aguda, pancreatite mais aguda, inicial, em geral, o eritrograma, ele hemoconcentra, né? Então, você pode ter um VG, um hematócrito elevado por causa da desidratação. Então, isso pode acontecer principalmente numa apresentação mais aguda da pancreatite, tá? Pode não acontecer nada e pode acontecer anemia do processo inflamatório, tá? E aí, pessoal, geralmente não é uma anemia grave. Então, recado geral, ou hemoconcentra ou fica normal. Quando o quadro se arrasta mais tempo, pode ficar anêmico, em geral não grave. Mas, doença não lê livro, lembrem-se que existem exceções. E o leucograma? Leucograma eu acho um pouco mais interessante, né? Porque uma leucocitose com neutrofilia, desvio à esquerda, num paciente que não tem evidência de foco séptico, tá vomitando, dor epigástrica, pancreatite é muito provável, né? Então, o clássico leucocitose com desvio, por neutrofilia, perdão, com desvio à esquerda, tá? É o que a gente pode observar na pancreatite. Mas pode estar normal? Pode estar normal. Principalmente o quadro crônico, em geral, está normal. Quadro agudo, pessoal, presta atenção. Quadro agudo, em geral, ele é mais grave, mas muito mais fácil de diagnosticar, porque as alterações são mais gritantes, mais evidentes. O quadro crônico é que é muito mais difícil, porque não altera muita coisa. Às vezes, hemograma não tem uma alteração sequer. Tá? Então, tudo que eu estou falando aqui fica muito mais evidenciado no quadro agudo, tá? Aquele quadro mais intenso, tá bom? Então, leucograma, basicamente isso. E as plaquetas? Interessante, né? As plaquetas é a alteração mais comum do hemograma em pacientes com pancreatite. Qual a alteração, professor? A trombocitopenia. Mas trombocitopenia grave? Não, trombocitopenia moderada. Tá? Então, o que você espera? Uma trombocitopenia lá de 110, 90, mas não muito abaixo disso. Se tiver atendendo animal e tiver com trombocitopenia de 10, desconfia que isso possivelmente não é pancreatite, a menos que ele tenha entrado em coagulação intravascular disseminada. Aí pode ser um pouco diferente, tá? Então, trombocitopenia ocorre em até 60% dos casos de pacientes com pancreatite. Bom, hemograma é isso aí, pessoal. Bacana? Bacana. E a bioquímica sérica? A gente pode ter, em função da síndrome de resposta inflamatória sistêmica, isquemia, muitas alterações bioquímicas. Em geral, a maioria não tão grave. Aumento de ALT e fosfatase alcalina pode ocorrer, tá? ALT em função de lesão hepatocelular pela isquemia pode acontecer. E a fosfatase alcalina, ela aumenta principalmente se a pancreatite for grave o suficiente para causar obstrução do ducto biliar extrahepático. Então, você pode ter uma icterícia pós-hepática? Pode. Então, pode haver aumento de FA, GGT e bilirrubinemia, tá? Esses são quadros muito graves. Então, quando você tem uma pancreatite causando obstrução de ducto biliar extrahepático. Então, icterícia pós-hepática, FA elevada, GGT elevado, que são marcadores de colestase, e bilirrubinemia. Então, a gente pode ter essas alterações e, clinicamente, esse animal vai estar ictérico, provavelmente, tá? E do ponto de vista renal, o que pode acontecer? Pode ter azotemia? Pode. Pode ter dois tipos de azotemia. Pode ter azotemia pré-renal, quando você tem um animal desidratado e mal perfundido, tá? Aí você hidrata e isso volta ao normal. Nesses casos, em geral, a densidade urinária está elevada. E você pode ter, nos quadros muito graves, uma azotemia renal. Quando? Quando você tem a síndrome de resposta inflamatória sistêmica. Aí você pode ter uma injúria renal aguda isquêmica, e aí realmente o quadro se complica muito. A azotemia pode ocorrer por esses dois mecanismos. Evidente que a pré-renal é muito mais simples, né? Você resolve, não tem problema nenhum. A injúria renal aguda já é um fator agravante de está causando um prognóstico muito desfavorável para esse paciente.
Bacana, pessoal. Então, a azotemia pode acontecer e pode estar tudo normal, tá? A creatina pode estar absolutamente normal. E hipoaminemia, não tem uma explicação, assim, clara por que ocorre hipoaminemia, mas ela pode estar presente. Mas é uma hipoaminemia relevante, grave, que leva à efusão? Não. Tá? Vai estar 2,1, 2 de albumina, nada que seja importante, tá? Aquilo que a gente pode meio que deixar para lá. Então vamos lá, ó, hemograma vimos, bioquímico vimos, e urinálise. Pessoal, urinálise, o mais importante aí é a densidade urinária quando o animal está azotêmico, porque se for pré-renal, a densidade urinária tende a estar hiperistenúrica, acima de 1,030 no cão, acima de 1,035 no gato. No caso aí de injúria renal aguda, a tendência é uma densidade urinária isostenúrica, tá? Fora isso, não tem muita utilidade na urinálise no diagnóstico da pancreatite. E por fim, pessoal, a gente pode ter um líquido peritoneal, né, uma efusão abdominal. Eu comentei ontem com vocês sobre essa efusão. Essa efusão, em geral, é bastante, tem muito fluido nela? Não, tá? Em geral, é um pouco de efusão peripancreática. Não tem muito, às vezes, na maioria das vezes é difícil até de coletar. Mas se tiver, você conseguir coletar e for lá um exudato asséptico, muita celularidade, muita proteína, cheio de neutrófilo, sem bactéria, não degenerado, fortíssimo candidato é a pancreatite, tá? Então, análise de efusão abdominal mostrando exudato asséptico é consistente, muito indicativo de pancreatite. Muito bem, mas como eu comentei com vocês, nada disso fecha o diagnóstico da pancreatite, né? Então, a gente precisa ainda chegar a um diagnóstico definitivo. Como é que eu vou fazer? Professor, eu peço amilase e lipase? Não, amilase e lipase, elas são muito úteis para porcaria nenhuma, tá? É um exame que eu já nem peço mais na minha rotina. Às vezes ele vem no check-up global lá, mas porque está no pacote e não porque eu tenha solicitado o exame, tá? Os testes catalíticos têm sensibilidade e especificidade horríveis, né? No gato eles não têm indicação, no cão é muito pobre. Então é um exame que para nós praticamente não tem utilidade, tá? Então, se eu suspeito de pancreatite, olha lá, o pessoal já deu spoiler, está todo mundo sabendo, é isso aí, pessoal. Diagnóstico definitivo de pancreatite. Além da clínica, do laboratório clínico, o exame de imagem é um apoio importante, que eu vou falar, a dosagem de lipase pancreática específica. Por que esse exame é importante? Porque a lipase pancreática específica, ela é específica, ela só é produzida pelas células acinares do pâncreas, enquanto a amilase e lipase que a gente mede na bioquímica, por testes catalíticos, um monte de tecido produz. Então não faz sentido, tá? Então é um exame padrão ouro de diagnóstico. Ele é 100%? Não. Principalmente na pancreatite crônica, ele pode falhar no diagnóstico. Mas ele tem um valor preditivo positivo muito bom e também preditivo negativo. É um exame bem interessante. Só que eu tenho dois tipos de exame para medir a lipase pancreática específica. Eu tenho o SPEC e eu tenho o SNAP. O SNAP é o teste de bancada, aquele teste que vocês estão acostumados a usar, o 4DX e etc. Mesma coisa, tá? Então você coloca a gotinha de sangue e vai ver lá positivo ou negativo. Ele é um teste semi-quantitativo. E ele é muito interessante, principalmente para eliminar pancreatite. Por quê? Porque se der negativo, você pode ficar tranquilo que isso realmente, provavelmente, não é pancreatite. Se ele der positivo, recomenda-se que você confirme com o SPEC. O SPEC é o teste laboratorial, onde ele é quantitativo para diagnóstico de pancreatite. Tá? E o SPEC, os valores são os seguintes, pessoal. De 0 até 200 é considerado animal normal. De 201 até 399 é zona cinza. Não é negativo, não é positivo. E de 400 para cima é positivo. Esse Francisco que eu falei para vocês, esse cachorro, está com 1.200 e burdoada de LPS. Muito elevado. Tá? Entre outros, né? Teve uma outra paciente também recente, de uma aluna minha lá da PUC, que também tinha um SPEC bem elevado, tá? Então, realmente, ele é um exame muito interessante, muito importante, tem que ser feito nas suspeitas de pancreatite. Mas por que o SNAP não pode ser definitivo, professor? Olha, ele é um forte indicativo, mas qual que é a limitação? Você viu que eu acabei de falar que de 201 a 399 é uma zona cinza, né? Então, o SNAP lê zona cinza como positivo.
entendeu? Então ele pode dar resultado falso positivo. Então, por esse motivo, recomenda-se a confirmação. Mas ele já é assim, se você não tiver como confirmar, ele já é um bom indicativo, tá? Pode ficar por aí, não tem problema nenhum, tá? Então, são os testes aí principais para o diagnóstico definitivo da pancreatite. É baratinho? Não, tá? Mas principalmente o SNAP não é inatingível, é um exame que dá para fazer, você pode ter na tua clínica, no teu consultório, mesmo se você estiver trabalhando no interior de Roraima, você pode ter um SNAPzinho para poder fazer esse teste. Muito bem. Ultrassonografia é um apoio interessante? Mostra alterações morfológicas? Mostra. Quadros agudos tendem a ter alterações muito gritantes e uma evidência muito grande de pancreatite, né? Com gordura peripancreática hiperecogênica, o pâncreas com alterações de ecogenicidade, muitas vezes entremeado por edema. Então, nesse sentido, nesses quadros mais agudos, mais graves, mais agressivos, o exame ultrassonográfico mostra uma evidência muito clara de pancreatite. Mesmo assim, a recomendação é a confirmação laboratorial. A ultrassonografia entra aí como parte do conjunto da obra no seu diagnóstico de pancreatite. Agora, pessoal, aquelas alterações morfológicas que a gente vê em tudo que é ultrassonografia, né? E ali há um leve espessamento do pâncreas. E aí vem lá, diagnósticos diferenciais, pancreatite. Olha, deu pancreatite nesse cachorro. Não faça isso, tá? Você não chegou nem perto do diagnóstico de pancreatite. Então é muito comum esse equívoco. O animal está apático, está com sintoma vago, eu fiz ultrassom, tem lá um aumentozinho de 0,2 centímetro, 0,1 centímetro na espessura pancreática, e deu pancreatite. Não. Tá? Mesmo assim, mesmo estando reativo, tem que tomar muito cuidado na interpretação do exame de imagem. Tá? É uma alteração morfológica, então é fortemente recomendado que você faça o diagnóstico baseado na confirmação laboratorial. O guidelines é claro, ele recomenda não definir diagnóstico de pancreatite por exame ultrassonográfico. Não tem essa indicação, porque o risco de você fazer um diagnóstico equivocado é muito grande. E o contrário é verdadeiro. Como assim, professor? O ultrassom normal não descarta a pancreatite, de forma alguma. Principalmente a crônica. Tá? Então, muito cuidado com isso. Então, essas são as formas aí, as armas que a gente tem para chegar no diagnóstico de pancreatite. Pessoal, notícia boa é que pancreatite não tem tratamento específico. Pancreatite você trata sintoma. Então, eu não tenho diagnóstico de pancreatite, mas você descartou todas as outras causas, faz o tratamento de suporte. É fluido, é analgesia, é dieta. É isso. Grande beijo, grande abraço, até a próxima.